Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast, essa mesa abençoada de comunhão. E hoje nós vamos ter um papo aqui maravilhoso para falar sobre literatura, mas a gente vai falar muito aqui sobre arte, sobre ilustração, sobre virtude, sobre as crianças. Então, vai ser um papo maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser profundamente abençoado. Antes da gente ir pro nosso papo, deixa eu te fazer um pedido. Se inscreve aqui no canal. Por quê? Porque aí o YouTube vai ficar te mandando tudo. Olha, ele vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo, que você quer parecer com Jesus. Aí ele vai ficar te mandando esses conteúdos e também ele vai começar a mandar para outras pessoas que têm um perfil parecido com o seu, e o YouTube mesmo começa a evangelizar as pessoas. Então, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo, beleza? Vambora, podcast de hoje. Paulo Debs. É assim que fala? Debs? Debs. Isso. Já teve algumas pronúncias DBs. Já escreveram meu nome com 2 Bs, com I, com Y. Todos os jeitos. Tem todos Mas os jeitos. qual que é a origem, assim? Olha, a origem é da minha família, parte de pai libanês. Libanês? Isso. Meu avô foi caixeiro viajante, né? Uhum. Muitos vieram do Líbano perseguidos, vieram para o Brasil. E ele se estabeleceu no interior do Rio de Janeiro e ali entrou como... eles colocavam nas certidões negociantes. Negociante? Mas eram os caixeiros viajantes que contribuíram muito, né? No desenvolvimento do nosso país. Comerciantes natos, né? Isso. Os libaneses. E o Debs, ele tem um significado bem especial, né? Assim, Paulo tem o significado da palavra, né? É pequeno. Uhum. Paulo pequeno. E o Debs lá no Líbano é um xarope feito de romã. Ok. Tipo melaço. Ele é usado... É de medicamento mesmo, sim? Não, ele é usado na culinária. Tá. Tanto para pratos doces como salgados. Uhum. Então ele é um doce. Paulo Debs, Paulo pequeno, Debs doce, pequeno doce. Olha aí, um docinho. Se for legal o nosso papo aqui e gostarem, que me chamem de docinho, tá tudo bem. Muito bom, muito bom. Ó, pra você que tá aqui e chegou agora, o Paulo Debs é escritor, é poeta, é ilustrador, é um artista plástico, um cartunista, um compositor. A Luísa tava no carro comigo, Sim. né? E ela falou assim, meu Deus, é tipo o Da Vinci. Olha aí, bonito isso. Menos, muito menos. Olha só, e você já publicou, aqui tá 60 livros, mas você falou que já chegou uns 75. A minha última contagem já bateu aí uns 75 livros, né? O meu filho leu O Pequeno Peregrino. Ah, leu? Uhum. Ah, legal. Aí aqui tem o Linguado Linguarudo, Sim. Provérbios em Fábulas, Palavra Sagrada, Poesia Encantada, Cárdia, O Resgate das Virtudes Perdidas. Sim. Um outro que ficou maravilhoso também, que eu recebi, foi o Livro das Virtudes Bíblicas. Isso. Né? A gente vai conversar sobre muita coisa aqui. O lançamento é um HQ. Eita, olha só. É O Semeador de Virtudes. E aí eu vou até te perguntar sobre virtudes, porque eu percebo que tá espalhado. Sim. Mas antes, Paulo, eu queria só te perguntar como é que é a sua história com Cristo. Você já vem de uma família de tradição cristã e tal? Você é a primeira a se converter? Como é que é a sua história? Então, a minha família já era cristã quando eu nasci, né? Meu pai foi presbítero. Que região você nasceu? Eu nasci em Vitória, no Espírito Santo. Criado... Vamos fazer uma viagenzinha aí. Tá. Nascido em Vitória, no Espírito Santo. Com 1 aninho fui para o Rio de Janeiro. Criado no Rio de Janeiro. Com 20 anos de idade, saí do Rio. Vim estudar numa escola aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Formado nessa escola, fui escalado para trabalhar em Brasília, 6 anos de Brasília. Depois consegui pegar uma transferência para São Paulo. Fiquei um tempinho na capital, me aposentei e hoje moro em Boituva, interior de São Paulo, a capital do balonismo, paraquedismo. Paraquedismo, verdade. Isso. Então você deu uma volta aí, boa. Dei uma volta e fica um enigma aí para ver se alguém sabe qual foi a minha profissão, tá?
Fica um enigma. Peraí, Alguns já me conhecem, né? Foi pra Brasília, 6 anos, foi transferido, então uma coisa pública, Sim. não sei. Não sabe? Não sei. Eu trouxe alguns objetos aqui para falar um pouquinho da minha história. Então, vou pegar um objeto aqui que pode... Para você que está só nos ouvindo, eu vou descrevendo para você aqui. Ou o Paulo vai se escrevendo. Então, olha aí. Isso daí é um PIN, como é que chama? Um brevet. Um brevet? Legal. Já dá para saber mais ou menos? Aeronáutica? Isso. Ok. Fui militar da aeronáutica. Olha. Me aposentei pela Força Aérea. Então não foi a vida inteira trabalhando com a escrita e ilustração. Não, é aí que é o inusitado na minha vida. Um militar, o meu pai foi militar também, tem um outro irmão, foi militar. E para você ver como é que a arte, quando está dentro da gente, ela floresce. Né? Ela arruma um jeito de florescer. Difícil, Paulo, ver isso, né? Um militar tem uma vida paralela, arte, né? Envolvido com arte, né? Isso, com toda aquela doutrina, né? Toda aquela porque o artista sacerdócio. Quando eu olho, né? Tem essa questão da liberdade. Parece que você não consegue pôr ele numa caixa, né? Sim. Quando você coloca ele numa rotina muito específica, ele já se incomoda. Sim. Como é que foi pra você? Não, foi bem flexível, né? Mas peraí, só pra gente não perder a linha. Não, só pra gente não perder a linha lá. Sim. Eu vim eu da já tinha feito uma pergunta, Isso, né? Eu vim da linha da uma família cristã, meu pai presbítero. Na minha casa, de sábado, a gente abria os portões para receber o pessoal da rua e da igreja também. Era um ponto de pregação lá em casa. Mas aí eu vou fazendo a ligação com a minha vida, tá? Minha vida artística. O meu pai, a minha família tem uma marquinha genética que é uma doença degenerativa, que acometeu meu pai, meus tios, infelizmente 3 irmãos meus também têm, sobrinhos já começaram a se estender para filhos deles também, sobrinhos. E é uma doença que vai incapacitando, é do sistema nervoso, você termina numa cadeira de roda, enfim. Eu vivia isso com o meu pai, meio que naquele meio. É tipo uma esclerose, sabe? Tem um garoto de ela, né? Ela se confunde com essas doenças. Enfim, fui criado convivendo com a doença do meu pai, foi militar, ele não se conformava de ter ficado doente. Eu vivi todo esse ambiente. Tínhamos nossos cultos domésticos, a gente se reunia à mesa ali equalizava as coisas, né? E aquela mesma copa lá lá em casa, né? Tinha a cozinha, tinha a copa, onde a gente se reunia nessa mesa para esse momento, assim, em família com Deus. É a mesma copa que se tornou o meu primeiro ateliê. Ali eu botava uns papéis na mesa, nessa mesma mesa, e comecei a desenhar ali, fazer meus primeiros experimentos com pintura. Tem um amigo de infância que eu sempre lembro dele, o Francisco, ele gostava muito de desenhar, muito bom. E ele se juntou comigo e a gente fazia uns desenhos, ele me ensinava algumas coisas. Foi um de grande incentivo, Deus colocou ele na minha vida para me incentivar. E ali foram meus primeiros experimentos. E a arte acabou... Eu parei para pensar nisso esses dias. Estão falando muito de metaverso, né? Aqueles universos paralelos. Sim. A arte, para mim, se tornou um metaverso. Eu fui um dos primeiros a experimentar isso daí. Abria-se um portal onde eu me refugiava ali. Sim. A arte me consolava em meio a esse ambiente impregnado dessa doença que afetava a todos da casa. Mas a arte, ela se tornou essa válvula de escape para mim. Olha só. Sabe? Eu entrava nesse portal, até hoje, eu tenho essa portinha. Que eu entro, a Márcia, minha esposa, conhece bem isso. Quando eu entro ali, ela fala, muitas vezes eu não escuto. E eu entro na aventura da história infantil ou da HQ, que eu escrevi há pouco tempo, que eu fiquei inserido nesse meio por um tempo, né? E ela é essa coisa restauradora. E como eu falei que na vida militar, a arte
se tornou um portal novamente de escape. O militarismo foi uma necessidade que eu acabei entrando, me deu me solidificou financeiramente para eu sustentar, né? uma estabilidade para eu sustentar a minha família, já havia casado e tal, e largar tudo para viver da arte. Essa é a sabedoria, né? De arriscar alguma coisa no nosso país que não tem uns olhos tão carinhosos com a arte, né? Então, eu continuei na vida militar, mas a arte arrumou um jeitinho de florescer. Eu morei numa casa em Santo André, quando eu vim de Brasília para São Paulo, eu morei numa casa em Santo André que teve um fato muito curioso. Lá nos fundos tinha um pequeno jardim e nasceu uma florzinha amarelinha ali, que chamava atenção. Era um jardim mesmo, só mais mato, plantas verdes ali. Ela se destacou ali, amarelinha, bonitinha. Mas lá na calçada de puro concreto, deu uma rachadura, onde floresceu a mesma florzinha que tinha nascido naquela terra fértil lá dos fundos. E se destacou tão qual a outra, porque era concreto puro e ela ali se destacando. Eu vejo o seguinte, é você florescer aonde você foi plantado, sabe? Então, independente do que eu escolhi fazer na vida, no caso foi o militarismo, com todas as suas questões, Deus permitiu que a arte florescesse ali. Eu trabalhei num centro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. O glorioso CENIPA, que todos os acidentes aeronáuticos que ocorrem no Brasil, eles vão. Sempre quando eu ouço falar do CENIPA, eu servi no meio desses guerreiros, desse povo daí. E olha só o que aconteceu, cara. Você vai montando como Deus é dono de todas as coisas, de todo o tempo das coisas. Isso que eu acho bacana. Que lá no CENIPA, em meio às condições do militarismo inserido naquele meio, o CENIPA desenvolvia cartazes de prevenção de acidentes. É mesmo? Era só com fotos, coisas frias. Eu cheguei lá e comecei a arriscar fazer aviãozinho com carinha. Sofrendo um acidente, botando língua para fora. Eu fui dando um ar infantil aquele cenário tão triste de acidentes. E eles amaram. Começaram a publicar cartazes meus com aquelas ilustrações. E eles prestavam cursos também para pilotos, para prevenção de acidentes. E eu comecei a ilustrar as aulas dos professores. Então, vinha professor de todo lugar do Brasil. Não, eu quero que o Ney... Esse nome era o meu nome de guerra, Ney. Paulo Ney Debs. Depois só ficou agora Paulo Debs. Não, eu quero que o Ney faça a minha aula. Aí eu fazia ilustraçõezinhas de aviãozinho caindo, estatísticas de avião subindo. E eles amavam e começou a dar um ar mais leve, até mesmo infantil. Aquela matéria, né, que eles aplicavam tão difícil. E é tão impressionante, né, o poder da arte, né? Sim. É porque eu tive a oportunidade no ano retrasado ir ao Japão, né? Sim. E o japonês, ele é esse cara dedicado, ele é esse cara disciplinado, que trabalha muito. 12 horas por dia é básico, assim, para um japonês ali trabalhar, ir às fábricas e tal. E aí você chega, por exemplo, no aeroporto, é o lugar da tecnologia e tal. Aí tá lá nas placas o Hello Kitty. Sim. E tá lá nas placas aqueles negócios em kawaii, né? Aqueles olhinhos e tal. E aí eu fui conversar uma vez com um deles, eles explicaram, é totalmente intencional por causa da imagem que eles ficaram depois da guerra. Então eles tinham uma imagem do Japão, né? Da guerra, de tudo que aconteceu, então nós precisamos refazer nossa imagem pro mundo. E eles começaram a colocar essas coisas fofinhas. Isso. Infantil. E começou a ser mudada a forma de olhar para o Japão e para o japonês a partir da arte, né? Então é muito poderoso quando tem intencionalidade, né? Então, esse é o poder da arte de mexer com a pessoa, mudar situações, amenizar situações. A arte para mim foi terapêutica, né? Na minha situação de família, até hoje. E
Então lá foi o primeiro foi a primeira sementinha que já começou a florescer. E eles começaram, os militares lá, os oficiais, a ter um carinho muito especial por mim. É mesmo? Eu comecei a ter uma posição como aqueles artistas da Idade Média, onde os reis acolhiam ele nos castelos para eles fazerem as pinturas particulares da família. Os caras eram acolhidos ali, tinham todas as regalias, eram artistas. E eu comecei a ter regalias no meio onde eu estava. Porque você servia com arte. Sim. E eu era especial, só eu sabia fazer aquilo. Exato, entre eles. Sabe? Então, comecei a ter destaque. Gerava até ciúmes em alguns. Lá vai ele é o artista. Alguns falavam assim, ganhei medalhas por causa disso. De bons serviços prestados à Força Aérea. Tenho as medalhas. Então, você vê como é que Deus foi preparando a coisa. Lá em Brasília, tive a oportunidade de pedir, depois de um certo tempo, numa localidade, você pode pedir para ir para outra localidade. Eu estava certo de ir para o Rio de Janeiro, tinha minha família lá, meu pai já havia falecido, a minha mãe, a minha sogra também já havia falecido. Estava tudo sinalizando de eu ir para o Rio de Janeiro de volta. Mas, por conta desse trabalho que eu estava exercendo ali de segurança de voo, eu comecei a ilustrar uma revista de segurança de voo que era sediada em São Paulo, numa editora em São Paulo. Aí ficou esse impasse. E já estava tudo certo para eu voltar para o Rio de Janeiro. Entrou um major na minha seção lá de desenho, onde eu atuava, que eu fui um militar especialista. A aeronáutica tem militares com especialidades. A minha era de desenho. Uau. Eu entrei como desenho. Então, ele entrou ali e falou assim, eu lembro até hoje, Ney, o que você vai fazer no Rio de Janeiro? Com esse potencial que você tem, São Paulo vai te acolher muito bem. Aquilo dali, meu irmão, eu lembro que até hoje, eu cheguei em casa, expus isso para a Márcia, minha esposa, nós só fizemos uma oração. Não teve tempo de passar uma semana em jejum para saber a resposta de Deus. Orei, voltei. Major, o senhor consegue mudar o planejamento da coisa? Que já está encaminhando o processo. Deixa comigo. Quando saiu a época da transferência, foi para um quartel em São Paulo. Servi até me aposentar no Cambuci, no 4º Comando Aéreo Regional, na seção de engenharia. Fiquei ali e aí, se você me permite, em 1997, eu andava com algumas angústias. A arte te maltrata. Ela fica dentro de você, sempre fazendo você... Olha o potencial que você tem. Pessoas chegavam para mim... Eu era o primeiro da fila a ter depressão. Deus me segurou essa questão também. Ouvia de muitos, larga tudo. Eu, com o talento que você tem, estaria rico. Ouvi muito isso. Mas eu estava inserido no meio militar, já visando a minha aposentadoria, tendo uma família para cuidar. Então, vamos nos manter. Aí, rapaz, eu morava em Santo André. Um dia eu abri o jornal e tinha uma matéria lá. Concurso de Contos e Poesias Infantis de Barueri. Eu li aquela matéria no jornal e falei assim, eu vou participar disso. Desenhar, eu já desenhava desde criança. Sim. Ali eu falei assim, eu vou escrever uma poesia. Veio assim a poesia completa na minha cabeça e eu já escrevi de primeira. Matilde a Lagosta Fofoqueira. Matilde, Lagosta Fofoqueira, de tudo, já tenho que falar, sua boca malvada não para de... Sabe assim... Até o final, incluindo uma moral em provérbios. Usei... E a pobre Matilde sentiu esse... Matilde... tem um verso ali que eu amarrei com aquele que muito fala
aquele muito fala se destrói. E eu botei o versinho ali, enfim, amarrou tudinho assim, mandei. Cheguei uma vez em casa, assim, de vez em quando me dava aquelas picozinhas assim de cair a moral. Falei assim. Quando eu cheguei em casa, tinha um envelope jogado assim, o correio passou e jogou o envelope na garagem lá. Abri o envelope, rapaz do céu. Desculpe te chamar de rapaz, tá? Não, por favor, pode achar do que você quiser. Diogo, olha, recebi uma medalha, rapaz, segundo lugar neste concurso de contos e poesias infantis. Ali, esse do jornal. Do jornal. Aí, muito a legal. florzinha rompeu o concreto. Aí foi onde Deus falou assim: eu te quero nesse caminho. Fui nesse evento, teve meu primeiro autógrafo lá numa coletânea que eles fizeram. Comecei a sentir aquele cheiro de reunião de autores também. Sim, ambiente. Gostei desse ambiente. E me deu ali foi começou dentro de mim um transtorno, que eu falo pro povo: orem por mim, eu sofro de um transtorno. Eu falo assim, é o TCCH. Transtorno compulsivo de contação de histórias. Aí eu vou falar assim, não vou orar por você, não. Fica com isso. Dali em diante, eu não parei mais de escrever. Mas você sabe que eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, mas eu vou repetir. Em um dos livros que eu estava lendo, que era O Caminho Menos Percorrido, o autor é um livro de psicologia. E aí no final, um dos capítulos finais, o autor fala um negócio que sempre mexeu comigo. Ele falava assim, depressão, ansiedade, síndrome do pânico não é a doença. É o início da cura. Aí e eu sou formado em psicologia, e eu olhando pra aqui, peraí, isso aí é a doença, né, tal. E aí ele falou um negócio interessante que é perfeita com essa ilustração que você trouxe pra gente. Pra ele, depressão, ansiedade é o concreto rachando. Sim. É quando a essência da pessoa não aguenta mais o personagem que ela montou pra sobreviver. Sim, é isso mesmo. E aí, essa angústia, isso que fica dentro de nós, assim, começa a rachar a casca. E se você souber lidar com aquilo, e deixar a essência vir pra fora, deixar essa flor romper, né? Aí você começa a experimentar mais do que você nasceu pra fazer, né? Aí você, igual você tá falando, quando eu pisei lá e vi toda aquela galera, você fala, é isso aqui. Ali aconteceu. E foi compulsivo mesmo. Eu comecei a escrever sem parar. Que não parei mais. Mandei na época para melhoramentos. 5 histórias minhas foram selecionadas. Mas na mesma época veio o Plano Collor, que afetou todas as empresas, e eles falaram, infelizmente, contenção de despesas, tudo mais, veio um baque em mim. Sim. Mas ali também, mesmo isso não tendo acontecido naquele momento, falei assim, estão gostando. Eu submeti o meu trabalho a uma crítica. E foi uma crítica boa, sabe? Tive um respaldo bom. Então, falei assim, vamos continuar. Tá bom. Tô fazendo algo que tá agradando. Aí continuei, rapaz. Aí começou o meu percurso em... Isso você tinha quantos anos? Eu acho que é 35 anos. 35. E uma vida paralela à vida militar. Sim, Ninguém sabia. Não? Ninguém sabia. Era como uma identidade secreta de um super-herói, sabe? Só uns amigos muito chegados que eu compartilhava. E aí, como é que foi o lançamento? Aí eu lancei a Matilde Alagosta com o meu primeiro livro. Ah, foi o primeiro? Foi. Você tem aí? Tenho. Matilde Alagosta. Matilde Alagosta, o primeiro livro. Cuidado com o que fala. Ele colocou esse subtítulo aí, mas é a poesia Matilde Alagosta Fofoqueira. Legal. E aí você mesmo ilustrou? Foi. Sempre nos meus livros eu escrevo, ilustro e
Sim. Para cada livro eu faço um estilo, parece que são vários ilustradores. É, verdade. É bem diferente um do outro. Então a Matilde aconteceu, aí com ela debaixo do braço, lá vai eu, batendo de porta em porta editora, muito não. Essa pastinha que me acompanhou nas bienais de livros, mostrando para cada um, muito bom o seu trabalho. Depois a gente vamos ver. Vamos marcar. Aí muito não, muito no limbo, não sei o que aconteceu, mandando para as editoras e tal. Aí foram começando a acontecer as editoras. Quadrangular, MK Publicitar no Rio de Janeiro, Ragnos, Thomas Nelson, fiz trabalho com eles. Então foi acontecendo. Sim. E culminou também a Editora Vida. A Editora Vida, quando chegou na minha vida. Vida Kids. Isso. Muito legal. Aí vai ter um espaço bem especial aqui para a Editora Vida, não desprezando Sim. as outras, né? Não fazendo um caso menor. Não, imagina. Mas o carinho da Editora Vida e o acabamento dos livros. Porque quando eu entrei na literatura infantil, há 25 anos atrás, que eu já escrevo, 27 precisamente, a literatura infantil, a do mundo, né? A literatura infantil secular, que teve um boom na década de 70, Ziraldo, Tatiana Belinsky, e outros tantos nomes aí, Lídia Bojunga, tantos outros floresceram nessa época. E a Tatiana Belinsky, a velhinha com a sua sabedoria, falou assim: teve muito livro lançado nessa época infantil, mas muita água com açúcar, ela falou. Sem conteúdo, sem criatividade. Foi um boom e aconteceu. Há 25 anos atrás, a nossa literatura infantil, eu observava na época, era muito carente, pouca coisa. Quando você diz nossa, da igreja, você diz. Cristã, né? Algumas muito mal feitas, sabe? Pouco investimento. Pouco investimento e tal. Era a Bíblia, sempre a Bíblia recontada, redesenhada e tal. E eu sempre tive na cabeça assim, eu quis sempre dar o glamour da literatura infantil. Hans Christian Andersen, os irmãos Grimm, Lewis Carroll com a Alice. Isso estava dentro de mim. E isso que eu ia te perguntar, assim, por que literatura infantil, né? Assim, a gente escreve, o pessoal escreve bastante para adultos e tal, e você está há anos dedicado a essa escrita às crianças. Quando é que essa questão das crianças se tornou algo tão precioso ao seu coração? Voltando lá na minha casa, eu sou o caçula da minha família. Meus irmãos casaram e os filhos deles era o tio Paulo que cuidava. Entendi. E eu comecei a contar, imitar bichos, e eu e um colega meu de infância. Desde sempre uma facilidade ali. A gente fazia gravações com aqueles gravadores ainda que apertava a tecla, fazia sonoplastia, inventava histórias ali, né? E eu mostrava para os meus sobrinhos. Tem sobrinhos meus que desenham hoje porque eles aprenderam com o tio Paulo. Sabe? Me tem como um referencial. E eles desenham. Muito desenho, ilustram muito bem. E eu com a minha influência, né? Então eu tive crianças comigo, da minha própria família. Foram minhas primeiras cobaias. Que gostavam. Eu fazia chorar com uma história de terror quando eu contava. Não. Então eu gostava de sempre participar da vida da criança, né? E na igreja, né? Participei de ministérios infantis. A criança esteve sempre presente comigo. E mesmo com essa idade de 63 anos, me chamar para brincar, eu brinco. Eu tenho agora 2 netos, Benjamin e Sofia. Você tem quantos filhos? Tenho Lívia e Vinícius. Tá. A Lívia, tenho Benjamin e Sofia. E eles, quando vão lá para casa, desliga a televisão. Eu proponho histórias que eles brincam só com a imaginação, sabe? Tá. Por exemplo, quer saber? Quero. A última que eu fiz uma cabaninha. E dentro da cabana a gente estava ali. Aí eu falei assim... De repente eu fiz um bagulho assim... Chamado de emergência.
Pelas cuecas do vovô, o que tá acontecendo? Eles morrem de rir. Ataque terrorista! Não, vamos, peguem as armas, vamos! Aí eu levo eles sempre uma aventura de proteger. Essa era de proteger a terra de ataques externos. Os dois entram comigo nessa. Meu Deus. Com um tubo, vira uma bazuca. Qual que é a idade? A Sofia vai fazer 3 aninhos, o Benjamin vai fazer 6. Legal. Mas eles entram numa aventura comigo, que esses dias a Sofia... Vovô tá tendo ataque terrorista, vamos, tá chamando. Então... E é interessante isso das crianças. Não, pode terminar. Não, eu quero isso, é brincar com a imaginação. E não precisa ter brinquedos luminosos, caros. Porque eu vejo sempre o seguinte, você liga um robô ali no chão, o robô faz tudo, que brincadeira tem isso? Boneca que você coloca, anda sozinha, canta, fala com você. Que brincadeira há nisso? O brincar para a criança, você é psicólogo e sabe, né? O Winnicott, né, que ele é um psicólogo norte-americano, é o que eu estava ouvindo essa semana isso. Desenvolve todos os seus conhecimentos de vida através da brincadeira. Né? É ali que as virtudes são desenvolvidas. Eu estava ouvindo essa semana como todo mamífero brinca. E eu não tinha parado a pensar nessa questão tão fundamental do brincar para a vida do ser humano. Sim. E nem é da criança, né? Porque assim, por exemplo, toda semana eu jogo tênis, né? E jogo tênis com um tio meu e tal. A gente poderia resumir isso a brincar, né? Eu vou lá e durante 1 hora eu brinco, né? Sim. A gente gosta de falar que tá jogando tênis porque eu tenho 37 anos, então para não parecer que... Sim. Mas é uma brincadeira, né? Então quando você vai assistir uma partida de futebol, basicamente você tá assistindo os caras brincando, né? E como isso é importante pro ser humano, né? Brincar, né? Desde a infância, mas até a vida adulta, como um momento de descanso, de extravasar, do social, né? É de consolo. E esse homem que estava ouvindo, um cara muito bom, é um psicólogo muito bom, ele falando que o valor da criança, a autoestima da criança é desenvolvida através do quanto prestam atenção nela e dedicam tempo a ela. Sim. E aí ele falando do poder do brincar, porque quando eu paro e brinco com ela, tá entrando dentro dela, eu tenho valor, né? Estão olhando para mim, né? A diferença do adulto para a criança é que a criança, quando trabalha, brinca. E o adulto, quando trabalha, não brinca. Sabe? Essa é a diferença. E o brincar para a criança é um trabalho, ela é físico, entendi. É um exercício de imaginação, né? Então tem todos esses sentidos que são estimulados. O trabalho, a pessoa fica imersa naquilo dali e não vê possibilidades de tornar aquele trabalho melhor. Fica engessado naquilo, né? E é possível você imaginar possibilidades de tornar o seu trabalho melhor. Fiz muito isso no quartel. Me pagavam algumas missões, deixa eu ver se eu transformo essa boca pobre, quando era uma missão difícil, em uma boca rica. Que eu possa tirar prazer disso. Muito bom. Eu fazia esse exercício comigo. Alguns colegas meus terminaram a carreira doentes. Imagina. Eu me preservava. Não, eu tenho que terminar bem, porque eu tenho uma missão ainda a continuar. Eu visava isso, sabe? Então, o trabalho, eu tinha esse brincar dentro de mim. Eu gosto de tudo tornar lúdico. Passar pela ludicidade, né? O que isso pode se tornar divertido, mas não divertido jocoso, assim. Não. Divertido para a mente, amenizar a minha mente em alguma situação muito metódica, muito difícil, né? Einstein falava isso, né? Que a imaginação ela é mais importante que a inteligência. Ok. Einstein colocou isso daí. Então ele usava muito a imaginação para depois entrar nas questões mesmo científicas. E quando você fala das crianças, você repara que não sei se você concorda com essa afirmação, né? Mas não existe uma criança sem imaginação, né? Sim. E por que tem adultos sem imaginação? Então, algum momento a gente matou essa criança, né? Sim.
em algum momento a gente podou ela de tal nível que ele acreditou nessa mentira de que eu não sou criativo, eu não imagino. Porque toda criança né? Toda Todo criança ser imagina. humano né? Todo ser humano. Nós herdamos isso de Deus. Nós temos essa veia criativa. Tem um livro chamado Toque na Cuca, que é muito legal. E ele pratica alguns exercícios para você desenvolver a tua criatividade. Você olha assim a textura dessa parede ao fundo seu aqui. Você pode daqui a pouco ver desenhos nelas. Entendi. Muitas vezes você fica olhando assim, olha, como se fosse as nuvens, um rosto, né? Sabe? E essa é a paladolia, né? É quando você olha alguma coisa, sempre remete a um rosto. Alguns cientistas falam que é isso a gente traz do nosso nascer. O primeiro rosto que vê é da mãe sorrindo ou do pai sorrindo. Por isso que a gente carrega essa marca. Que a gente olha, parece que tá rindo. Olha uma tomada, 2 pontinhos, uma boquinha. A gente sempre traz uma figura de face, né? Interessante. Então, isso daí é algo nato de lampejo da criatividade. Que vem da parte de Deus. Somos criativos. Sabe? É um erro a pessoa anular isso daí. Temos essa genética divina, né? É uma criatividade onde tem um processo. A criação da Terra, do mundo, você pode ver que é um processo artístico. Primeiro ele liga a luz, para ter a visão da coisa, né? Muito bom. E primeiro do ateliê, ligou a luz. Aí ele vai de passo a passo, com o desenho, uma flor, animal, anatomia animal, até chegar no primórdio, que é o ser humano. A anatomia humana é uma das mais difíceis. Né? A anatomia humana é difícil. Apesar que tudo está aqui, né? Entre um olho e um outro olho tem um olho. Tem as medidas, né? Tudo muito simétrico, essa medida do nosso corpo é pescoço. Então tem todo... É obra de um desenhista mesmo. É obra de um desenhista. São 8 cabeças e meia. Alguns colocam 9, aqueles super-heróis muito esguios, né? São 9 cabeças. Mas o correto é 8, 8,5. O ser humano é uma das coisas mais difíceis de desenhar, assim. Então, a anatomia é complicada, né? Os caras bons de anatomia estudam desde do esqueleto, músculo. Eles sabem tudo, né? Aqueles que desenham super-heróis, os músculos aqui. Alguns acrescentam até alguns mais, assim, para dar um exagero, né? Mas é esse processo da criação de Deus. E o final de tudo, né? Que Deus viu tudo e era belo. Aí a gente traz para um mundo atual onde esse sentido de belo tem se perdido, sabe? Tem realizado obras onde que todo mundo aplaude, talvez pelo número de popularidade do artista, ou senão, se não bater palma, ele vai cair em depressão, né? São tão frágeis, né? Então, mas sem beleza. Sem beleza. Eu participei de uma palestra de uma vez que questionaram o palestrante assim: mas e a banda tal? Era uma banda muito popular da época brasileira aqui. E a banda tal? Se tirar... não é belo? Aí ele só respondeu assim: se tirar Beethoven da história da humanidade, vão sentir falta? Se tirar essa banda da história da humanidade, vão sentir falta? Boa pergunta. O que é o belo? Sabe? O mundo, a história da humanidade, nós chegamos até hoje aqui com esse senso de beleza. Por causa de arte, você citou o Da Vinci lá. São essas pessoas aí que um dia pararam a vida dela e Da Vinci é muito especial, que tem um documentário sobre ele, é O Homem Universal. Que ele se fundiu mesmo com a natureza. E a partir disso ele criou essas invenções dele, né? Com pássaro, ele vendo o movimento das asas, ele criou um objeto voador lá que faz os mesmos movimentos e tal. E nós podemos ver que o avião, né? Ele tem aqueles ailerões, os flaps ali, que são as asinhas. É a asa do pássaro que faz aquilo para ele pousar, né? Uma anatomia, né? Então, as referências que Deus nos deixou para criarmos. Muito bom. O Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, tem um livro dele chamado Histórias sobre Fadas, ou Histórias de Fadas.
E Tolkien, quando ele elaborou O Senhor dos Anéis, aquele universo, tem um povo ali que é muito especial para ele. É o Adão dele, são os elfos. Ok. Ele criou a cultura dos elfos, as vestimentas, costumes, hábitos e idioma. Idioma, né? Ele criou um idioma para eles. Então, Tolkien ele tinha o elfo como o Adão dele. E Tolkien fala algo muito, muito genial. Ele fala assim: nós somos subcriadores do Criador. Ok. O Criador nos criou com as nossas culturas, nossos idiomas e tudo mais. Tolkien apenas pegou isso e criou um povo. Coparticipantes, né? Sabe? Da criação, né? Somos co-criadores, né? Isso daí eu achei fabuloso. Nossa, do Tolkien, fabuloso. Essa humildade dele Fabuloso. de se colocar nessa posição. E você vê, a partir daí, ele fala assim: só falamos de fadas, muitas abominam todos esses seres mitológicos, porque Deus criou as florestas. Eu tenho aí muita... No livro do Semeador de Virtudes, eu trabalhei com fantasia. E o Tolkien fala que a fantasia é esse mundo secundário. O mundo básico é esse que Deus criou. Sim, a natureza. Como subcriadores, nós entramos nesse mundo secundário. Aí eu poderia ter posto um céu verde. Estou homenageando a grama verde que o Criador criou. Entendi. Sabe? A fantasia nos permite... A fantasia é quando os animais podem falar. Podem falar, mas é o animal que Deus criou. Exato. Tem um animal bem estranho aí, é um grifo, né? Cabeça de águia. Vê se você acha. Né? Esse grandão aqui. Tá. Ele tem uma cabeça de águia, é um ser mitológico, né? Tem a cabeça de águia, asas também, corpo de leão, um rabo de serpente com essa ponta no final aí, lembrando de um dragão, ou um lagarto. Enfim, é uma homenagem à criação de Deus. Sim. Simplesmente isso. Eu sou um subcriador que pego aquilo que eu vejo, que eu já experimentei, e transformo em algo novo. Não. Que Deus criou. Não tem como criar do zero, sabe? A gente, né? É uma homenagem. Então, na literatura infantil, voltando, que você falou porque eu escrevo para criança, eu quero buscar essa fantasia que é inerente à vida da criança. Tem uma frase que eu falo assim: na mente da criança passa, como naquele morro, né? Passa boi, passa boiada, mas também passa a Bíblia Sagrada. É nessa mesmo portal, quando a criança está preparado a se divertir para ler, a palavra de Deus também entra. Uau. Sabe? Porque, como um psicólogo, você sabe, as dopaminas, tudo isso, ele prepara o nosso corpo com o prazer. Prazer de quê? De brincar. De comprar para alguns. Para ler. E o cérebro fica preparado para receber ensinamentos. Isso é tão real que eu lembro que eu tava com o meu filho Davi, e aí eu tava falando pra ele: vamos sentar aqui e tal, né? Fazer mais ou menos nosso culto doméstico, né? Vamos sentar aqui à mesa, tal, vamos abrir a Bíblia aí, nós vamos agora estudar esse texto e tal. E a gente fez ali. Só que ele tava com dificuldade, prestar atenção. Aí às vezes ele questionava, você percebia que ele não queria estar ali, né? E a gente pensando: poxa, né? Por quê, né? O que tá acontecendo e tal. Aí eu usei uma estratégia. Eu lembro que ele foi jogar bola, e aí ele entrou no carro, fui buscar ele entrou no carro todo feliz, acho que o time dele tinha ganhado e tal. E ali eu comecei a falar com ele. Sim. E foi impressionante. É o caminho. A receptividade. Porque é o que você falou. O futebol, o divertimento, a vitória. Tava o coração dele escancarado. Sim. E aí quando eu falei: filho, inclusive... tal coisa, ele é mesmo, pai, eu vou fazer isso, e não sei o quê, entendeu? Então o coração tá escancarado. Então é muito interessante o que você falou. Sim, passa boi, passa boiada. E também passa a Bíblia Sagrada e os ensinamentos. Eu já ouvi falar assim, hoje em dia, infelizmente, né, muitos pais, pelo corre-corre da vida, e
não tem muito tempo com os filhos, acaba premiando eles com presentes e tudo mais. Tentando substituir, né? Faz essa substituição, né? Mas você pode dar um presente para o teu filho. E se você, através daquele presente, falar para ele assim: meu filho, isso daqui custou um dinheiro tal do salário do papai, a gente está te dando. Então, a coisa não foi de graça, assim. Então, e ali, ele vai ter o prazer do presente, tal, você já pode até inserir uma educação financeira no seu filho. Sabe, que você abriu, mais uma vez, um portal do prazer, e já o conhecimento. Legal. É o que você fez com seu filho. Através de uma brincadeira do dia a dia ali. Eu lembro de eu sou ruim de guardar versículos, tá, meu irmão? Mas foi em Salmos, acredito que 94, ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Esse contar, eu entendo como contar oral. Não, a gente muitas em aniversário lê ensina-nos a contar o tempo que já passou. Não. Contar os nossos dias, é isso que você fez. Filho, como é que foi o futebol? Como foi o teu dia? Conta. Aí vamos alcançar corações sábios. Como? Você, ao provocar o seu filho com essa conversa, pôde passar para ele ensinamentos, sabedoria. Você transmitiu sabedoria. Você se tornou um homem sábio. Você já é sábio. Mas te qualificou como um homem sábio naquele dia ali com teu filho. Dele receber. E ele recebeu sabedoria vindo do pai. Que, para mim, criança não precisa de disciplina, criança precisa de exemplo. Colocando na ordem da coisa. Precisa de disciplina. Mas, primeiramente, de exemplo. Se o pai e a mãe é disciplinado, ele vai assimilar direitinho o que é disciplina. Sabe? Então, ensina-nos a contar os nossos dias. Então, essa contação de história, ela tá na vida do ser humano também. Eu queria até te fazer essa pergunta, né? Porque tem bastante gente aqui que nos ouve, que tem filhos pequenos e tal, né? Então a gente tá com os livros aqui. Como é que é o melhor uso de um livro infantil para as crianças? A melhor forma é o pai sentar, ler para a criança, ou a criança ali que já sabe ler, para acompanhar ela na leitura. O que você diria, assim, dos livros, ou a forma que você pensou eles, né? Eu sei que esses daqui são diferentes, né? Mas desses livros. E também a minha pergunta seria: como é que faz para ser um bom contador de histórias? Que dica você nos daria aí? Colocando na ordem, então, para a criança, ela precisa ter um acompanhamento desde criança, desde pequeno. Aquele livro, ele é plástico, dá para usar na banheira, tomando banho e vendo figuras, que a criança, ela segue uma linha de entendimento com o livro, é assim: mais figuras, sem texto, livros de imagem, para os menorzinhos. Alguns usam até mesmo na banheira ali, a criança já tem contato com o livro. O livro físico, né? Ela segura. O livro é um objeto de arte, né? Então ela segura, vai vendo ali. A partir dali, livros com pequenos textos, caixa alta, né? Para ela já ter contato, que tem uns símbolos ali, que são as letras. Ela não entende ainda a junção de tudo isso que dá, né? Não tem entendimento para isso. Mas já vê figuras e já entende uma sequência ali. Aí ela vai recontar a história, deixa. Tudo errado. O negócio é ela ter contato com o livro. A partir daí, quando ela vai tendo a alfabetização, tendo contato, livros com pouco texto, caixa alta ali, tudo mais. Ainda as ilustrações ainda acompanham o texto para incentivar as cores, né? Que a criança é movida a sentido, né? Até livros com cheirinho já tem, Já né? tem. Então tudo como contribui. Aqui, né? Coloca aqui, Nathan. Tudo contribui para ela querer estar com o livro, né? E consoantemente, assim, os pais, e também ter livros que elas possam ver os pais também tendo contato com literatura. Deixar livros acessíveis, uma altura que ela possa pegar. Isso é legal. Né? E assim vai. Alcançou mais destreza na leitura, aumenta-se o livro, aí as ilustrações vão se perdendo e ele vai. Você vai criar aí um leitor
seguindo todas essas etapas, acima de tudo, um leitor crítico. Ok. Ele vai saber o que é bom e o que é ruim, né? O que é bom de ler, e eles vão saber escolher os livros que eles querem ler. Os autores aí já começam um colecionismo. Sim. Eu gosto de tal autor, sabe? Eu, ao longo dessa minha carreira, impactei a vida de muitas crianças com a leitura. Eu recebo muito testemunhos de pai. E eu estive numa feira uma vez com uma menina de 25 anos, veio em lágrimas querer tirar uma foto comigo, e ela apontava: esse livro daqui, a mãe dela alfabetizou ela com esse livro. Uau. E quis tirar foto comigo, que eu era o autor da vida Isso dela. é muito legal, né? Então, é isso. Aquela menina, ela teve um acompanhamento dos Isso é muito pais na bom. leitura e teve... E isso muda a vida, né? Sim. E eu tenho falado para as pessoas, talvez você não foi incentivado, né? Na sua casa, seus pais não te incentivaram. Quando você se tornar pai, mãe, você pode dar isso para o seu filho. Sim. Desde o início, introduzir ele a livros, e principalmente a palavra de Deus, Sim. e ajudá-lo a desenvolver esse hábito de ler. Talvez seja uma das coisas mais poderosas, um dos maiores tesouros que a gente pode entregar para o filho. Poxa, uma frase de Ziraldo muito importante: ler é mais importante que estudar. Ok. Por quê? Seguindo essa mentalidade do Ziraldo, você insere a criança no mundo da leitura. Uma leitura gostosa e tudo mais. Aqui. Do pouco texto ao maior. O que nós desejamos como pais cristãos? Que ele pegue a Bíblia e leia. Como você vai querer que teu filho pegue a Bíblia, letra pequena, e acima de tudo, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, se antes ela não tem o prazer de ler? Aí a gente dá sentido ao que o Ziraldo falou. E isso é tão real que, por exemplo, quando a gente vai na Suíça, né? Sim. As universidades, a primeira escola pública foi na Suíça, né? E os reformadores fizeram a primeira escola pública. Aí você fala, que tem a ver escola pública com igreja? Se eu quero que um povo entenda a Bíblia, sim, né? A reforma tinha isso, né? É a Bíblia na mão do povo, né? Só que o povo não sabia ler. Sim. E aí eles entenderam. Então, peraí. Não é só traduzir a Bíblia e conseguir imprimir na Gutenberg e colocar na mão deles. Nós vamos ter que ensinar eles a lerem. Isso. Então, olha o que eles entenderam. Tão espiritual quando pregar no domingo é alfabetizar o povo. Sim. Porque se eu alfabetizar o povo, ele vai poder ler a Bíblia, sua vida, sua família, suas gerações vão ser transformadas. Então, como pais cristãos, como o nosso Deus criou um livro, sim, nós vamos ter que nos dedicar a isso. Deus, ele é um contador de histórias. A Bíblia... 66% narrativa. A Bíblia tem romance. Poesia. Tem poesia. Tem luta do bem contra o mal. Tem dragão. Tem um final feliz e todos vão viver felizes para sempre. Sabe? É o caminho do herói. Tem tudo na Bíblia, né? Então, a forma que Deus nos deixou o legado dele é porque tem um sentido livro. E você falou da criança, por que escrever o livro para a criança? Porque já viu a moda hoje em dia, né? Você usa uma roupa de adulto, você vê uma réplica pequenininha para o teu filho usar. Alguns tiram até foto, né? Pai com o filho com a mesma roupa. E o valor daquela roupinha é tão quanto o valor da grande. Ele só gastou isso aqui de pano. Mancada, né? Sabe? Então, por quê? A criança... Foi no início do século XX que veio o primeiro conceito de infância. Isso daí não existia. Criança. Essa coisa é nova, sabe? E eu, como militar, existe uma força, uma arma chamada infantaria. Infantaria vem de infante. Infante é criança. Aquele que não consegue falar por si próprio. Infante. Aquele que precisa que alguém fale por ele. Sabe? Que tem as suas coisinhas guardadas, que não sabe se expressar e alguém que precisa se expressar por ele.
Um dia um jovem fez uma pergunta mais difícil para mim. Paulo, como é que você consegue escrever para criança se você não é uma criança? Sabe? Como é que você consegue expressar? Entrar na mente. Uhum. E o livro infantil tem esse poder. A roupinha lá tem os mesmos detalhes da roupa grande, do adulto. Uhum. Mas serve para ela. Serve para ela. Muito tem bom. um acolhimento para ela. Deixa ela tão elegante quanto o adulto. Ela se sente tão importante quanto o adulto. Muito bom. Um livro infantil feito com qualidade, com esmero e muita responsabilidade, porque o mesmo acabamento que dá para aquela roupinha, dá para essa roupa do adulto também. Porque você olha assim, foi bem acabado. Não tá de qualquer jeito. Roupa infantil também. Bem acabada, bonitinha. Vai valorizar a criança. Essa literatura aqui eu não vejo diferença alguma para um tralalau assim de teologia. Interessante. Muito bom. Não vejo diferença. Por isso que eu não chamo de... Deixa eu deixar isso bem declarado aqui. Registre. Não é livrinho. Ok. É livro de literatura infantil. E eu busco, meu irmão, ao longo dessa minha jornada com a literatura infantil, não é por mim. Não é pelo meu nome. Eu quero fazer cada vez melhor pela literatura infantil. Por Hans Christian Andersen. Por os irmãos Grimm, pelos grandes nomes da literatura infantil, por Jesus, quando ele falou para aquela multidão, deixa que as crianças venham até mim, porque os adultos estavam impedindo, não os impeça, deixa que eles venham até mim. Imagine numa sociedade onde mulheres e crianças nem eram contadas, Jesus falou, abra, que eles venham até mim, eles sentarem no colo do mestre, que já estava chamando a atenção de meio mundo ali. Sentou com ele, orou com eles e os abençoou. E deles é o reino do céu. Porque deles é o reino do céu. Imagina essas crianças. Deixa a gente ir. Imagina eles levantando a carinha. Exato. E vindo Todo até mundo Jesus. quer uma reunião com o mestre e eles conseguiram. Jesus colocou aquela roupa. Muito bom. Os vestiu naquele momento com essa roupa. De qualidade, de valor, sabe? De consolo, de acolhimento. Muito legal. Venham até o mestre. E é isso que a Editora Vida está fazendo, né? Quando você disse algo muito legal, que é a qualidade do que está sendo feito, né? Então, a Vida fez um selo, que é a Vida Kids, né? E esse livro aqui foi muito especial, ele ficou muito bonito, né? Que é o livro das virtudes bíblicas, né? E tem até um plastiquinho aqui. Sim. E capa dura, assim, ficou bem bonito esse daqui. E as ilustrações. Então, é um livro muito legal para você fazer com seus filhos. Esse assunto das virtudes é fundamental. E esse HQ, então, que é o lançamento, o Semeador de Virtudes, né? Também mesma coisa, né? De altíssima qualidade e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse daqui. Tá, o Semeador de Virtudes, porque você falou que era um sonho fazer um HQ, né? Sim, foi. E foi o primeiro. Primeiro HQ. E então, aqui, porque aí vai aparecer na sua câmera. Certo, Semeador de Virtudes. A Editora Vida está fazendo uma linha de livros de virtudes. Maravilhoso, né? E virtude, para mim, é... Como eu sou de origem árabe, eu fico imaginando o cheiro daqueles mercados árabes com especiarias ali. Aqueles temperos. O tempero, ele dá um sabor à comida inigualável e marca uma cultura também. Essa é uma comida árabe porque tem tal tempero, né? É verdade. Então, o tempero tem isso. Ele marca uma região, né? Marca uma região. Tempero, até no Brasil, né? Tempero baiano. Isso, que é o tempero mineiro. Eu coloco a virtude na minha cabeça lúdica, né? Virtudes são temperos, né? As virtudes de Deus são esse tempero que nos diferencia... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Nos diferem do tempero do mundo. Ok. Vamos colocar assim. São temperos que Deus vai colocando na nossa vida, vai nos dando sabor. Porque, talvez, creio que todo cristão, quando a gente se encontra com uma pessoa, gostei de você. Nossa, o que você falou me tocou. Deveria São temperos. ser assim. Tempero de vida.
Vocês são o sal da terra, né? O sal é um tempero que está presente em todas as culturas, né? A falta de sal só para doente mesmo, né? Que não pode Só no hospital. É. Então, a virtude eu olho como um tempero. E elas estão todas presentes nos meus livros. Eu sempre coloco um temperinho. Não fica só a história pela história. Não estou querendo entrar em conflito com muitos que colocam mesmo que a literatura infantil é para lazer. É para fazer a criança brincar, se distrair. Não nego isso. Sim. Mas É o seu estilo, né? É o meu estilo, eu tenho esse incômodo dentro de mim. Sua já missão. Se eu aproveitar a criança naquele momento ali de lazer também, puder ainda colocar um temperinho, né? Um salzinho no negócio, ajuda. Para mim. Então, nos meus livros tem toda essa questão mesmo das virtudes. E seguindo nessa linha, eu mostrei umas 2 páginas para a Vitória, dessa HQ que eu estava desenvolvendo. Ela se apaixonou na hora. Já encaixou no projeto das virtudes. Daí, em pouco tempo, não em tão pouco tempo, porque eu entrei numa loucura para terminar, né? Eu tinha apresentado poucas páginas para ela. E ela, não, vamos lançar isso para março e tudo mais. Legal. Que era o meu aniversário também. Dali saí numa loucura desenfreada para desenhar, para concluir a história. Foi de um jeito totalmente inverso. Eu desenhei primeiro, depois veio o texto. Eu ia te fazer essa pergunta. Geralmente você escreve o texto. Isso. E aí você vai ilustrar. Aconteceu o inverso. As cenas se montavam na minha cabeça como um roteiro de filme. E a HQ é considerada a nona arte, né? O filme, quando você desenvolve um filme, tem um storyboard ali, que é uma HQ, né? Para ver como são feitas as cenas e tudo mais. Então esse storyboard estava na minha cabeça e eu ia desenhando, já imaginando aquele vai conversar isso com ele e tal, vai ocasionar essas cenas. Enfim, aconteceu dessa forma toda inusitada, mas concluí essa obra assim que é um marco na minha vida, para a Editora Vida também, que é a primeira HQ deles, né? Espero que eles... E vamos ver os próximos, hein? Gosto, que eu já estou desenvolvendo a próxima. Muito legal. Vamos ver como vai ser a receptividade do público. Enfim, é uma homenagem a Jesus, um grande contador de histórias, onde é a parábola do semeador. É a única parábola que ele explica ela todinha, né? E eu peguei ali o passo a passo da parábola e desenvolvi cada estágio dela numa região que o semeador vai passar e vai viver a sua aventura. E ele carrega um conflito interior dele. Coloquei um drama na história, né? Que eu acho que é um conflito de nós como semeadores, porque esse mundo continua assim. E a gente... muitas vezes fica, Senhor, tá dando certo, porque tá dando certo, porque aquela pessoa não se converte, já preguei tanto, a gente cai muitas vezes. Porque o cristão, acho que nós somos o primeiro da lista a cair numa neura, né? Porque a gente carrega um peso. A gente carrega a cruz de Cristo. Sim. O sofrimento de Cristo é o sofrimento que ele viu o mundo, né? Cristo chorou pela incredulidade, né? Pela morte. Que quando ele viu os resultados, né, do pecado. Essa dor de Cristo a gente carrega como cristão. E ele carregava essa dor também de um trauma antigo que ele associava, enfim, tem que ler a história e ver, né? Senão eu vou... Você vai entregar tudo não aqui. vou entregar tudo. Mas aqui eu pude, nesse caldeirão, misturar várias regiões que são fantasias minhas. Daquele bicho voador, de um reino. Eu gosto de histórias de reino. Entra aí as histórias infantis, né? Olha que legal, um rei. E também um conflito muito pessoal com o próprio... Ai, que linda. Mal, né? Então tem toda essa questão e um final onde uma criança vai fazer toda a diferença. Então é igual aquela história infantil da roupa do imperador. O imperador que os costureiros não fizeram roupa nenhuma para ele, eles não eram
costureiros enganaram o rei e botaram na cabeça do rei que ele estava com a melhor roupa, ele estava pelado. Só os E ele inteligentes. saiu na rua e todo mundo, olha a roupa do rei, todo mundo batia palma. Quem é que vai contra o rei, né? Mas uma criança falando, o rei está nu. Aí os olhos de todo mundo se abriu. Ele está nu, começaram a rir, aí o rei caiu na real. Então, uma criança. A criança, né? A presença da criança nesse mundo ainda nos leva à verdade, ainda nos leva a ver a vida com uma outra ótica, né? A gente começou aqui a estudar bastante sobre, e a viver aqui, né? Uhum. A questão da igreja caseira, né? Sim. Do pequeno grupo na casa e tal. Aí eu Sim. tava um dia ouvindo uma pessoa, um homem que desenvolveu bastante sobre isso, né? E aí tinha um rapaz entrevistando ele que tava começando, né? Uma igreja caseira e tal, e perguntando Sim. pra ele as coisas. Aí uma hora ele perguntou, mas e as crianças? O que a gente faz, né? Tal, não, as crianças precisam ficar na reunião, né? Sim. Junto ali. Aí ele, mas eu trago a mensagem, né? E eu tô compartilhando ali e elas não param, né? Elas não ficam quietas, elas começam a fazer barulho e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, esse cara muito experiente, né? Falou assim, então, elas estão dando um sinal que é muito chato o seu sermão. Boa, é isso. Ou que tá muito comprido o seu Essa é a sermão. autenticidade Alguém dela, tem hein? que falar que o rei tá pelado, né? É isso aí. Nós vamos nos iludindo assim. Põe uma criança na hora que pela carinha dela você vai ver Já se vai tá falar pra gostando ou você. não. Agora uma pergunta Sim. técnica. Você, como é que funciona assim? Porque você desenvolve a mão Sim. e você colore? Tem um outro colorista? Como é que Não, eu fiz tudo, né? Então você, a parte toda a parte do computador também, Sim, você faço. faz tudo. A parte das letras que eu achei maravilhoso. Eu não me canso de agradecer ao letrista, Ok. ao que fez os balões de fala. Ele foi muito bom. ficou Eu agradável. dei as sugestões só, né? Botei só um quadrado aqui, o personagem falando. Ele deu toda essa dinâmica da conversa, do destaque. Então a parte da digitalização, da coloração, é tudo você. Sim, eu mandei para eles a página montada e eles inseriram somente a parte dos balões de diálogo. E eu já, como eu falei lá no início, naquela copa lá em casa, como adolescente trabalhando, eu fiz todas as técnicas, né? Trabalhei guache, acrílico, óleo, experimentei todas as técnicas. Fui ficando velhinho, fui cansando. Apareceu na minha vida um tal de iPad, onde eu voltei a ser adolescente. E foi graças a essa tecnologia que me possibilitou de fazer mesmo. Eu consegui fazer mais rápido, digamos assim. Sim, já tá ali, né? Mas com a mesma técnica. Primeiro eu faço o rascunho, depois a arte final e depois colorir. Por isso que é muito trabalhoso. Sim. Me dava dor de cabeça já velho, né? Começa a dar dor de cabeça. Tenho que parar. Tem um limite assim de trabalho, continuo. Teve vários momentos que eu perdi assim o pique. Aí eu ligava no YouTube e assistia uns quadrinistas franceses, são muito bons, franceses, espanhóis, norte-americanos. Eu tenho muito de referência a eles e vi aqueles velhos fazendo ali. Falei assim, não, eu vou aguentar. Eu vou. Aí então aquilo dali me regenerava, sentava, vamos terminar isso da melhor forma. E homenageando também a história em quadrinho, que também é de longas datas. A história em quadrinho é tão de longas datas que podemos dizer que ela começou lá nas inscrições rupestres, né? Onde aquelas histórias descritas ali seguiam uma ordem, interessante, como se fossem quadrinhos. Na Idade Média tem relatos de tapetes tecidos em formas de sequência de relatos de história medievais, né? As igrejas que têm também aqueles quadros da Via Crucis de Jesus, né? É verdade. A Via Dolorosa, que é uma passando história em cena quadrinho, a cena, né? Cena a cena, né? Então são relatos assim na vida que já sinalizavam que essa arte ia se solidificar, ia se consolidar. Eu acho interessante, sim, porque a gente começou falando, né? Como é que juntou, né, um artista com militarismo, né? Sim. Mas eu acredito que esse é o motivo de 75 livros, né? Sim. Porque juntar a arte com disciplina
né, nos faz começar e terminar as coisas, né? Tudo eu tomo como missão. Porque eu percebo, assim, de algumas pessoas extremamente artísticas que esbarram nessa dificuldade, né? Sim. De finalizar os seus projetos, de ir à frente, de ir até o fim, né? E graças a Deus que eu tive tudo para dar errado, né? Tive todos os obstáculos à frente para que todas motivações para desistir. Sim. Mas eu reverti, assim, não. Uma missão. E eu tenho. Jeremias, me parece, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Exato. Eu sempre me renovei com isso. Comecei a traçar sonhos na minha vida, né? Eu queria o meu primeiro livro publicado. Consegui, Deus permitiu. Com esse livro em mãos, poxa, eu gostaria de ter outra editora. Eu gostaria de ter várias editoras. Eu gostaria de estar nas editoras cabeça, top. Lá no aeroporto, chegar lá no aeroporto. Deus foi permitindo. Queria meu livro em outro idioma. Sim. A Mundo Cristão lançou O Pequeno Peregrino e foi vendido lá fora para outros idiomas. Que legal. Que na época falaram que tinha sido o primeiro livro cristão nosso, infantil pelo menos, que compraram os direitos, né? Eles nem sabiam lidar com a negociação. Então, assim, foi acontecendo dessa forma. Muito bom. E me fizeram uma pergunta: Paulo, que sonho você mais tem agora? Há 5 anos atrás, iniciei minha própria editora, Debs Editora, eu e minha esposa. E estamos nessa jornada, onde eu posso, continuando, dar vazão à imaginação, né? Porque as editoras chegaram numa época e falaram assim: Paulo, não dá para publicar tudo que você imagina. Então eu vi isso também como uma sinalização, eu entendo as sinalizações, sabe? Então chegamos até aqui. Muito bom. Nesse momento. Inclusive, para todo mundo que está aqui com a gente vai colocar aqui na descrição o link para você poder pedir, tá? O Semeador de Virtudes, o Livro das Virtudes e estes outros que estamos aqui também. Eu queria que você falasse rapidinho, porque esse aqui achei muito interessante, né? Eu já estava indo pro final, mas esse aqui, Cárdia, é um jogo. Ó, Nathan, RPG. Natan, porque o Nathan ele gosta? é dos nerds. É dos nerds. Então tá bom. Não sei, você gosta de RPG, Nathan? Não? É que ele é dos filmes, do cinema e tal. Achei que ele ia gostar. Então, é um jogo esse aqui? Como é que é, assim? Sim. Na década de 80, foi lançado uns livros, jogos, né? RPG, né? É Role Player Game. Você interpreta o jogo, né? Isso. Tem muitos seguidores dessa linha. Sim, sim. E eu fiquei com isso na cabeça, olha só. Carregava isso dentro de mim. E eu usei um sistema de fluxograma que era no início da computação eles usavam. Se você fizer tal procedimento, vá para lá. Cá, sim, não, tal. E vai montando aquela aranha ali de fluxograma. Eu montei uma aranha de fluxograma para fazer esse livro. Porque você está em tal página, se respondeu a questão errada, você vai para uma outra página, outra vai para outra, você dá uns rodeios. Enfim, é uma história que você pode desistir, pode morrer ou conquistar o final. RPG é assim. Tudo na fantasia, tá, gente? Isso. Mas a responsabilidade, você conhecer um pouquinho mais da minha cabeça, é o seguinte. Inspiração é esse ato de você colocar para dentro de si o ar, né? Encher o pulmão, né? Expirar, inspirar. Inspiração, ela tem 2 pilares. Ela tem o repertório e referência. Repertório é tudo isso que você capta durante a sua vida e vai guardando para dentro de você. Para um trabalho específico, você usa referência. Vou ler autor tal, porque vai me posicionar melhor naquilo que eu vou falar. No meu caso, é ilustração, né? Deixa eu ver, ilustrador tal, para me dar uma referência. E para o livro Cárdia, eu busquei também referências para que pudesse validar essa minha inspiração. Mas, em cima de todas as minhas inspirações, eu passo por um crivo espiritual. Eu não escrevo qualquer coisa, tudo é uma responsabilidade muito grande, e tudo eu passo por um crivo, assim, bíblico, para ver se ninguém vai me pegar em algum aspecto. Muito bom. Sabe? Cárdia parece dragão, mas o dragão tem a posição dele de ser o mal. Tá. Eu sempre posiciono os personagens
com a função correta deles na minha história, sabe? O dragão, ele aparece aqui porque ele representa o mal supremo de Cárdia. O que é Cárdia? Pelo desenho aqui você vai saber. Cárdia é o nosso coração. Olha, que legal. Uma terra que foi amaldiçoada no momento que o pecado entrou em nós. Nós perdemos as referências divinas. Então, Cárdia é esse. Ela é uma terra, um povo que se rebelou contra o grande sábio, se refugiou nessa árvore. Tem toda uma história descrita e precisa de um herói que resgate essas virtudes. E eu proponho que o leitor seja esse herói, que chegue nessa terra e resgate essas virtudes. O leitor se identificando com o personagem, nesse ato de resgatar as virtudes, ele está também fazendo esse ato com a sua própria vida. Que essas virtudes descritas nesse livro possam fazer parte do seu coração também. Da sua Cárdia. Do seu coração. Então que demais, mano. Quanta criatividade, né? Meu Deus do céu. Isso daqui foi o mais doido que eu já li. Já fiz, tem uns enigmas. E você falou no final, tem um alfabeto tem lá. Tem umas batalhas, uns conflitos com alguns bichos que aparecem. Eita. Que tem que lutar contra eles. Aí uso o dado, né? Tem o dado cardiano e um alfabeto cardiano. Então, as crianças gostam demais, pré-adolescentes, crianças, porque elas entram nessa aventura e daqui a pouco leram um livro extenso e começam a se preparar para ler livros maiores também. Sim. Eu recebo uns feedbacks de pais falando assim, poxa, meu filho nunca tinha lido um livro tão grosso assim, né? E ele não largou. Então é isso, pela linha do divertimento, da aventura, do lúdico. E nisso ele vai lendo para depois de tudo isso, pegar a Bíblia e sentir também o desejo de ler, né? Essa é a minha... Como eu falei que no início do nosso papo, o meu nome é um pequeno doce. Uma vez uma estudiosa falou para mim assim, Paulo, seus livros, eles são pequenos, muitos são curtos. Mas ele é como as mulheres hebreias lá no deserto. Elas passavam mel no bico do peito ali para a criança agarrar e chupar tudo que podia, porque eles estavam numa peregrinação no deserto. Os seus livros, eles são esse melzinho, já faz ligação com o meu nome, que dá vontade da criança não largar para depois pegar a Bíblia. E não querer também largar a Bíblia, sabe? Eu não quero entrar nessa pretensão de meu livro substituir nada, ensinar. Isso é papel de pai, é do lar. Mas eu quero usar isso. É uma caixinha de ferramentas que você pode, antes de dormir, ler uma história com seu filho. Você falou sobre isso. O adulto ler uma história junto com o filho. Ele sabe que você é adulto e que aquilo dali... você está brincando, mas é legal você fazer a voz do personagem para ele. Você me fez a pergunta de como contar histórias. Eu ministro o workshop de contação de histórias e uso Jesus nessa lição de como contar histórias. Jesus se identificava com o povo, ele se diminuiu, digamos assim, intelectualmente, para falar com o povo. E ele usava as parábolas, rede, pérola, casa construída na rocha, na areia, coisas do cotidiano. Porque vai que ele fala... Imagina ele falando de coisas celestiais, uma outra dimensão para nós humanos. E ainda impregnado de uma cultura ali, né? Ele decodificou e trouxe numa linguagem acessível para todos. Ele botou ali nível 0, para todo mundo entender o reino de Deus. E ele próprio era o reino de Deus. Então, papai e mamãe quer falar do reino de Deus para o seu filho, seja o reino de Deus para ele. Muito bom. Sabe? Ele vai ver, primeiramente, você ensina o caminho que ele deve andar, para quando o velho não se desviar. É ali o caminho, meu filho, vai lá que eu tô indo por aqui. Não! Com ele no caminho. É você na frente, como os mestres iam, o discípulo atrás, e quando o discípulo chegava à tarde em casa e batia a roupa dele, tirar aquele pó, era o pó do mestre. Muito bom. Que o mestre deixava impregnado na sua roupa. O que nós estamos deixando impregnados na vida dos nossos filhos, né? Então, isso é a vida toda. Nós entramos nessa. Sabe? Então, literatura infantil é isso. Eu quero impregnar a vida das pessoas, não me coloco na
pessoa de pai nem mãe de ninguém, mas o livro infantil tem essa função. Ele consola, ele traz a memória da criança, a coisas que muitas vezes ele não sabe se expressar. Muitos me relatam O Menino do Barril. Eu tenho um livro chamado O Menino do Barril, o menino que tem medo do mundo, se refugia dentro de um barril. Eu falo de medo. Muitos psicólogos usam esse livro. Teve uma tia que falou, meu sobrinho, depois que leu esse livro, falou, tia, eu sou esse menino. E identificaram o início de uma depressão nele. Então eu tenho muito bem-aventurado, falo das bem-aventuranças de Jesus através de um cavaleiro muito prepotente, cheio de si. Um menino leu esse livro, falou para a professora, eu perdoei o meu pai. Depois que leu esse livro, que tem um momento de perdão desse cavaleiro aí. Esse é o poder de uma história infantil. Não negligencie, não faça menor caso, por isso que não é livrinho. É livro infantil, é para a idade deles, para o momento da vida deles, que vai ajudar você a construir o caráter e colocar as virtudes corretas na vida dele. É essa a minha missão, Poxa, Paulo. Essa é a minha função nessa vida. Que legal, obrigado. Obrigado, Douglas. Obrigado não só ter... pelo podcast, Sim. mas por esses anos, essas décadas aí dedicada a servir aí ao Senhor, servindo as crianças e deixando vir para fora essa flor no meio do concreto aí. Isso, vamos continuar. Eu que agradeço, Amém, Douglas, Deus sua abençoe generosidade muito. Que isso. em abrir esse momento aqui no teu canal para a gente falar desse assunto que para mim é a minha vida. Sim, muito bom. Obrigado você que ficou aqui com a gente, nos ouvindo, nos assistindo. E eu queria te fazer um pedido, pega esse link. Manda para uma galera, eu tenho certeza que muitas pessoas podem ser profundamente abençoadas por esse testemunho, e serem inspiradas, né, como o Paulo falou aqui, para viverem também suas missões, seus propósitos. E todas essas ferramentas estão disponíveis para você, então, principalmente aqui o Semeador de Virtudes, que é o lançamento. Vou deixar na descrição aqui os links para você pedir o seu aí e usar com a sua família, para você também, e tenho certeza que vai te abençoar muito. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.